E vamos pegar, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal como exemplo, né? O Supremo Tribunal Federal é a maior instância da nossa justiça. A Constituição diz qual é a competência do Supremo, que é proteger a Constituição. Ou seja, os caras têm uma importância, obviamente, gigantesca. Que a gente tem hoje em dia, ministro do Supremo que não pode sair na rua com medo de ser apanhar. Apanhar. Ministro do Supremo que não vai em restaurante, ministro do Supremo que não pega mais voo. Você tem gente atacando fogos de artifício, pedindo, assim, contra a maior instituição do Poder Judiciário do Brasil. É possível fazer críticas? Não é mais do que possível. É dever da sociedade e do cidadão criticar. Ficar atento, ficar atento, gente. Pode, assim, óbvio que assim, tem que se criticar, tem que discordar, tem que A ou B. O que é bem diferente do que está acontecendo hoje. Né? Você atacar pessoalmente a pessoa do ministro, atacar a corte, mesmo que seja com fogos de artifício, mas assim, a simbologia disso. Então não dá, bicho. Não dá, né? Não dá. É uma coisa muito grave. Agora, por que acontece isso? Acontece isso, na minha opinião, porque o Poder Judiciário, e aí eu sempre coloco o Supremo como o maior exemplo disso, porque é o topo da cadeia do Poder Judiciário, ele assumiu um protagonismo na nossa história que ele não deveria ter. Né? Você pensar o seguinte, o Supremo hoje em dia, ele é chamado a decidir assuntos que ele não tinha que decidir. Que não tem competência? Não é competência ele até tem, mas assim, bicho... ontem, sei lá, o governo Bolsonaro Sobre a pandemia, por exemplo. Para fugir da pandemia, fala o seguinte: Bolsonaro, por exemplo, falou que ano que vem não vai ter o censo, lá, aquele censo do IBGE, para contar quantas pessoas tem no país. É um negócio importante pro país. Claro. Bolsonaro falou: não vai ter censo. Não vai ter censo. Não vai ter censo. Aí. Tá ok? Tá ok, não quer ter censo. Fica contando as pessoas. Isso é comunismo. Lá no comunismo as pessoas querem saber quantas pessoas tem. Aqui não vai saber. Então, tem um monte de pessoas. Tirou o censo. Aí foi lá um partido político, na verdade, quem foi até o Flávio Dino, governador do Maranhão, entrou com uma ação no Supremo para ter o censo. Aí o Supremo foi lá e decidiu que tem que ter o censo. Aí os bolsonaristas xingam o Supremo. Por que eu tô falando dessa história? Bicho, o Supremo tinha que decidir se tem censo ou não? Não tinha, porque você já ia imaginar algum presidente falar, não vai ter censo? Vacina. O Supremo tem que decidir se é pra tomar vacina, se não é pra tomar... É que assim, a situação hoje em dia política é tão bizarra que você coloca no colo do Supremo uma série de assuntos. Bicho, o Supremo não tinha que decidir. O Supremo tem que decidir sobre vacina? Não, porra. O Supremo tem que decidir sobre essa Constituição, se essa lei... Não tem que decidir sobre vacina. Não tem como decidir. CPI. Porra, jogaram no colo do Supremo se tem que ter CPI ou não. Gente, isso quem decidiria se não fosse... O Congresso, bicho. Congresso, né? Claro. Por que você jogar no... Então, assim, o Supremo assumiu um protagonismo de decidir temas que não necessariamente... Assim, não é culpa do... É um pouco deles, culpa do Supremo. Um pouco de ego, talvez. Total. Parte um pouco de vaidade, parte de assumir. Mas, ao mesmo tempo, a gente está solicitando o Supremo, a gente está demandando uma série de coisas do Supremo que só num sistema político completamente desestruturado, como a gente tem hoje, aí a partir do momento que o Supremo decide sobre o censo, sobre a vacina, sobre não sei o quê, o Supremo entra numa disputa que não é uma disputa jurídica, é uma disputa partidária. Esse, para mim, é o grande problema. Partidária. Então, assim, funciona o seguinte, o sujeito tá lá, a tia Maria, tá lá, pandemia, a tia Maria não tem o que fazer, fica em casa o dia inteiro, não pode sair, não pode jogar bingo com as amigas, não pode fazer nada, a dona Maria fica em casa. Aí ela fica vendo o quê? Não aguenta mais ver a Fátima Bernardes, não aguenta mais ver nada, ela tá zapeando ali na TV, passa a TV Justiça. Ela para na TV Justiça pra assistir o julgamento do Supremo. Dona Maria não faz a menor ideia do que é o Supremo, nada. Mas ela gosta do Bolsonaro, ou ela gosta do Lula. Aí ela assiste aquele julgamento da TV Justiça. O julgamento é contra o Lula? Como assim? Esse ministro do Supremo, filha da puta, fecha o Supremo. A dona Maria é bolsonarista, votou contra o Bolsonaro. Como assim esse Supremo? Gente, justiça não é isso. Não é isso, né? Não é o que você gosta. Não é torcida, não é o que você gosta, cara. Não é assim. A justiça não funciona só quando ela é boa ou ruim. Porque eu gosto. Pro cara que eu gosto, entendeu? A justiça, bicho, ela julga com base na lei. E assim, a partir do momento que você tem uma pessoa acompanhando um julgamento... Cara, vou te falar, é quase como quem acompanha uma partida de futebol. Mas é mesmo. Se tem pênalti pro meu time, não importa, bicho. Se o pênalti foi a 4 metros da área, é pênalti! Pô, Arnaldo, é pênalti, caralho. Mas cara, pra gente fazer uma comparação com o VAR, por exemplo, e com essas coisas. O VAR também, quando entra o VAR,
que na teoria seria uma coisa que é. A gente tá com dúvida se foi pênalti ou não, o VAR vai dizer que se foi ou não. E tem esse VAR das pessoas que precisa de uma autoridade pra falar aquilo tá certo ou tá errado, e essa autoridade é o líder que ela segue. Exato. E ela segue cegamente. Se aquele cara falou, não, eles julgaram errado, todo mundo julgou errado, e ninguém sabe o que tá acontecendo.